Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero, na verdade, dar continuidade a um assunto que eu falei com vocês recentemente sobre escândalos. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar o link aqui, tá bom? Para você assistir. Mas hoje eu quero trazer uma outra abordagem, né? De vez em quando a gente fica escandalizado com alguns escândalos, né? Como eu falei no vídeo anterior, pessoas que muitas vezes, né, têm uma aparência na rede social que você, uau, meu Deus, essa pessoa é tão maravilhosa, e de repente acontece uma coisa que você diz, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que essa pessoa fosse capaz de fazer isso. E aí, eu meditando na palavra, eu lembrei daquele texto que Jesus diz assim, que um cego não pode guiar outro cego. E gente, como tem cego guiando cego nas redes sociais? Como tem gente que está ensinando quando deveria estar aprendendo. Ou pior, está ensinando aquilo que não aprendeu. São pessoas que querem, né? Querem uma posição de destaque, elas querem ser influentes porque elas veem outras pessoas também. É aquela história, fulano fez, deu certo, trouxe dinheiro, poder, visibilidade, mas a pessoa não é aquilo, é um personagem. E olha só, tem uma outra questão. Às vezes, a pessoa é até bem intencionada. Às vezes, a pessoa é verdadeira naquilo que ela ensina, mas ela não é forte o suficiente para estar à frente. Ela não é forte o suficiente para estar ensinando. O problema, e a Bíblia diz isso, olha, não queiram muitos de vós serem mestres. E hoje é o que mais a gente vê. Ninguém quer mais aprender, todo mundo quer ensinar. Você vê pessoas, principalmente quando a gente conhece, é pior ainda, porque você vê pessoas que, meu Deus do céu, tá precisando cuidar da sua própria vida, tá precisando resolver questões, mas aí liga o celular e vai ditar regras para os outros, ensinar o que os outros devem fazer. A gente chama de hipocrisia, mas eu não quero, eu falei muito sobre hipocrisia no outro vídeo, eu não quero nem entrar por esse lado da hipocrisia, mas eu quero entrar na questão da imaturidade. É falta de sabedoria, falta de maturidade você querer entrar numa arena para a qual você não está preparada. Sabe? Você querer brigar com alguém que é mais forte que você. E aí eu falo num contexto espiritual e emocional. Eu vejo pessoas mexendo com situações que tá claro que elas ainda não estão prontas para aquilo. É mais ou menos como uma pessoa que viveu durante anos com o vício do alcoolismo e de repente ela agora, porque ela tá há alguns meses sem beber, ela agora diz, agora eu vou ensinar vocês como parar de beber. Gente, ainda não tem tempo para isso. Você ainda não venceu essa situação. Você está num processo. Eu vejo pessoas, isso é uma coisa que me incomoda muito. Gente que quer ensinar aquilo que ela ainda está aprendendo. Está nos primeiros detalhes daquele assunto, daquela situação. Vou falar, vou ensinar aos casais. Casou quando? Não, casei, está há pouco tempo. Eu vou falar para casais. Porque, olha, eu tenho longa experiência de 1 ano de casado. Gente, é muito absurdo as coisas que a gente vê na internet. É muita gente sem noção. E é por isso que cai. E outra coisa também que acontece, né? É você entrar em temas que não é da sua alçada. Eu vejo pessoas que são profissionais excelentes numa determinada área, mas aí o camarada quer entrar na área dos outros que ele não sabe de nada, ele só tem a teoria. Principalmente com relação à igreja, pastores, eu vejo gente que não sabe de nada de igreja, de pastor, e quer dizer como os pastores devem agir, como as igrejas devem ser. Ô irmão, quem é você? Eu não posso dizer para um médico como ele tem que operar, porque eu não sou médica. Mas é aquela mania que as pessoas têm de querer se meter em algo que elas desconhecem ou que conhecem superficialmente. E aí, infelizmente, eu vejo até pessoas boas, pessoas bem intencionadas, ficando pelo caminho, escandalizando, causando dor e sofrimento na vida de outras pessoas, porque tem um problema sério e a Bíblia fala sobre isso. Quando você influencia, quando você tem uma certa visibilidade, quando você tem pessoas que acompanham você, que seguem você, que acreditam na sua palavra, que acreditam nos seus ensinamentos. Quando você cai, quando você escandaliza, quando você comete um erro e esse erro se torna uma coisa pública, você faz muito mais mal àquela pessoa naquele momento da queda
do que todo o bem que você fez durante a vida inteira, porque desmorona toda aquela construção que você fez. Eu sempre digo isso, gente, reputação é assim, ó. Você demora uma vida para construir o seu nome, a sua história, é uma vida inteira, pá. Uma atitude sua pode destruir toda a sua história. Toda a sua boa reputação, ela pode ser destruída em 1 minuto, 1 segundo. A vida é assim. É justo, é injusto? É a vida. A Bíblia vai nos mostrar isso. E dentro dessa questão tem um exemplo para mim que é muito forte, que é o exemplo de Sansão. E a Bíblia vai dizer isso. Sansão, um cara que ele não pediu para ser escolhido por Deus, porque desde o ventre o Senhor o escolheu. Deus escolheu Sansão. E ele foi santificado desde o ventre. Seus pais o santificaram ao Senhor. Ele cresceu sabendo que ele tinha uma unção de Deus sobre a vida dele para libertar o povo, para fazer algo pelo seu povo. E Sansão brincou muito com o fato de ser escolhido de Deus. E ele faz coisas assim desagradáveis, abomináveis ao Senhor. Ele desonra, desrespeita, desobedece a Deus. Tudo que não era para fazer ele fez, tudo que era para fazer ele não fez. Só que aí você vai lendo a história de Sansão e lá no final da sua história, ele se arrepende. Ele se arrepende e ele consegue matar os inimigos e morrer junto com os inimigos. Leia a história de Sansão porque é bem interessante. Mas tem uma coisa que me chama a atenção nesse texto, é que tem um versículo que diz assim: e Sansão matou mais gente na sua morte do que durante toda a sua vida. Toda vez que eu leio esse texto, me vem essa questão dos escândalos. Porque existem pessoas que elas fazem exatamente o que Sansão fez. Durante sua vida, ela salva algumas pessoas com seu testemunho, com a sua história, com a sua pregação, com a sua mensagem, com seus ensinamentos. Ela ajuda um monte de gente. Mas aí ela não vigia, ela escandaliza e naquela queda ela consegue derrubar mais gente do que ela conseguiu levantar na sua vida inteira. Eu poderia citar aqui inúmeros exemplos. Inúmeros. Não só de agora, de um tempo para cá, quanto de toda a minha história. Pessoas que você, meu Deus do céu, o escândalo foi maior do que a história boa que a pessoa construiu. Infelizmente é assim, porque são pessoas que foram para um lugar para o qual não estavam preparadas. Sansão era um menino escolhido por Deus, mas que não tinha temor a Deus. Ele não estava pronto para ocupar aquele lugar. Ele não tinha a sabedoria e a maturidade para ocupar o lugar. Por isso que ele fez tudo errado e pagou o preço por isso. Mas a queda sempre vai derrubar mais gente do que toda uma história de bons ensinamentos, de boa intenção, de ajuda. É por isso que eu detesto esse discurso de não olhe para o que eu errei agora, veja a minha história. Eu não gosto desse discurso. Porque ele pode ser até bonito e ter até um certo sentido, mas é como eu sempre falo, o mundo ideal é um, o mundo real é outro. No mundo ideal, era bom a gente prestar atenção nas qualidades, na história da pessoa, mas no mundo real é o último estado que vale. E a Bíblia vai dizer isso, é o último estado que vale. Então a pessoa fez tudo bom, a vida inteira. Mas aí ela cometeu um erro gravíssimo e que destruiu vidas e que escandalizou pessoas. Não tem jeito. A gente não vai lembrar de tudo de bom que a pessoa fez. É a vida. E, sinceramente, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas bem intencionadas, mas que não estão preparadas para estar onde estão, não estão preparados para ensinar ninguém, porque ainda estão vivendo um processo de libertação, ainda estão vivendo um processo de cura, e elas querem porque querem ser mestres, ensinar, conduzir, por N razões. Eu fico muito triste, porque são pessoas que não querem o teste do tempo, elas não querem passar pelo teste do tempo, e tudo precisa passar pelo teste do tempo. O tempo é quem vai revelar as coisas de verdade. É aquela história, né, que acontece sempre. A pessoa era do mundão, famosa, por exemplo, e aí a pessoa agora aceitou Jesus, aí algumas igrejas já bota para pregar, já bota para fazer tudo. Gente, dá tempo, pelo amor de Deus, para essa pessoa se firmar em Deus. O novo convertido precisa se firmar. Agora, o que a gente vê hoje em dia são pessoas novas convertidas já querendo sair, fazer acontecer, e não é testemunhar, porque testemunhar todo mundo tem que testemunhar, falar o que Jesus fez, você tem que contar, mas o testemunho é como o gadareno.
Vá e testemunhe para sua família, para os seus, para a sua cidade. Vá lá, fale para eles. Não é chamar os holofotes para si e dizer, olha, gente, agora eu vou pregar, agora eu sou o tal, eu agora sou influencer, eu sou coach, eu sou isso, sou aquilo. Calma, você precisa de tempo para curar suas feridas, para se libertar dos seus vícios. O rapaz mesmo aí, famoso, esses dias, o rapaz pregava e era o cara de uma bolha religiosa e o cara pregava uma coisa que ele era escravo daquilo. Olha que absurdo. Como é que você vai ensinar os outros a se libertar de algo que você é escravo? Ah, eu sou viciado em jogo, mas eu tô aqui. Compre meu curso, porque eu vou te ensinar como vencer o vício no jogo. Gente, isso não tem sentido. Infelizmente é o que mais a gente vê. Eu vejo pessoas, de vez em quando acontece né? Olha, fulano fala sobre casamento, ensina sobre casamento, e daqui a pouco estamos nos divorciando, nos separando. Ô, gente, pelo amor de Deus, é muita hipocrisia. Como é que vai falar daquilo que é fraco? Como é que vai falar daquilo que não venceu? Você tem que ser curado para curar, você tem que ser liberto para libertar. Ninguém é perfeito, eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de lógica. Falar de uma coisa boba. Eu, por exemplo, eu estou agora, já faz mais de um ano que eu estou na academia, que eu estou tentando mudar minha alimentação, já perdi algum peso, já ganhei massa muscular, estou num processo, mas eu ainda estou numa guerra contra a balança. Aí eu vou chegar aqui, nesse processo, já emagreci bastante, mas eu vou chegar aqui e vou dizer, gente, é o seguinte, a partir de agora, eu vou falar para vocês como perder peso, como ter uma vida saudável. Peraí, eu estou começando essa caminhada, eu não venci esse gigante, eu não venci esse inimigo, eu estou aprendendo ainda. Eu não tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu ainda estou na guerra com esse gigante. Eu estou na guerra com esse inimigo. Você entende? Essa vontade de pular as etapas que eu fico, meu Deus, para quê e por quê? Vai se fortalecer, pelo amor de Deus. A diferença, Jesus vai falar para a gente, a diferença das duas casas. Uma casa está na areia, outra casa está na rocha. E é interessante que o mesmo texto, os mesmos problemas que vieram em uma casa vieram sobre a outra. Uma caiu, a outra ficou de pé. Qual é a diferença? As paredes, a aparência? Não. Os alicerces. Alicerce leva tempo. Alicerce precisa ser aprofundado, é preciso cavar. É preciso cavar para construir bons alicerces. É como a música da Sara Farias, minha amiga querida. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. O que nos sustenta, apesar das dificuldades e das lutas, são as nossas raízes. Quanto mais profundas, quanto mais nutridas, mais nós suportaremos as adversidades e mais nós venceremos permanecendo de pé. Eu gosto muito de um versículo que diz, para que depois que vocês fizerem tudo, vocês permaneçam de pé. A grande questão não é fazer tudo. A grande questão não é realizar. Tem muita gente preocupada em realizar, né? A questão não é realizar, a questão é permanecer de pé. Eu vejo muitas pessoas realizando grandes coisas, coisas importantes, ajudando pessoas, mas não tem raiz, não tem sustentação. Ainda não finalizou o seu próprio processo, ainda não venceu as etapas. Ainda está num processo de cura, de libertação. É aquela pressa, né? Uma pressa de fazer as coisas. Eu acho muito lindo o exemplo que Jesus nos dá sobre paciência. Ele fica 30 anos vivendo como uma pessoa normal, aguardando o seu tempo, aguardando o início do seu ministério. Não pulou as etapas. Você consegue imaginar quantas pessoas morreram durante esses 30 anos? Pessoas próximas ali de Jesus, talvez parentes, amigos. Quantas pessoas adoeceram? E ele não pôde curar nenhuma. Ele não pôde ressuscitar nenhuma delas. Porque ele estava esperando o seu momento. Jesus, o Filho de Deus. E às vezes eu e você, meros mortais, nós não queremos esperar o tempo desse tratamento de Deus na nossa vida, gente. Vamos ter cuidado com isso. Deus quer te usar para abençoar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, mas olha, não coloque o carro na frente dos bois. Espera teu tempo. Primeiro vai cuidar de você. Primeiro vai se fortalecer para você estar pronto para as guerras que virão à sua frente. Eu espero de verdade que isso que eu estou falando aqui sirva de um despertar para você. Que de alguma forma essa nossa conversa aqui, ela produza bons frutos na sua vida, que traga uma reflexão e uma transformação, porque essa é a minha intenção. É despertar você para o propósito de Deus na sua vida, para que você não caia nessas armadilhas que eu vejo tanta gente caindo,
Pessoas, volto a dizer, bem intencionadas, mas despreparadas. Olha, que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o like, deixar o comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative aí o sininho das notificações, porque aí sempre você vai ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. E olha, me siga também nas outras redes sociais, todos os links aqui embaixo. Eu espero de coração te ver num próximo vídeo, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau.